Oi pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo jóia, graças a Deus. Vamos caminhar mais um pouquinho ali no livro de Provérbios e aprender a sabedoria de Salomão, os conselhos de Salomão, que são conselhos do próprio Deus. Vocês ouvem a palavra de Deus, vocês prestam atenção, vocês seguem e obedecem a palavra de Deus? Vamos ver hoje. Por quê? Porque se vocês não seguem a palavra de Deus, vocês vão seguir duas fontes muito perigosas, muito perigosas. Nós vamos falar sobre uma delas hoje, mas existem duas fontes muito perigosas de conselho que falam ao nosso ouvido. O nosso próprio coração, que é pecaminoso, é enganoso, e as fontes externas, os incrédulos que falam movidos por sua incredulidade. Quem são os incrédulos? Quem não é crente. Esses são os incrédulos, os filhos do diabo, como diz alguns trechos da Bíblia. São filhos do diabo, pastor? São filhos do diabo. Por quê? Porque fazem as obras de seu pai. Mentira, assassinatos, roubos. São pessoas que fazem o trabalho. Eles nem sabem que são filhos do diabo, mas a Bíblia os chama assim. E esses também são muito perigosos. Quando nos falam ao ouvido, estão ali querendo nos influenciar para quê? Para fazer o mal. Para fazer o mal. Por isso que nós precisamos de muita firmeza e muita sabedoria. Aliás, é a própria sabedoria que vai nos dar essa firmeza para nós, com os dois pés juntos ali, falarmos quando essas pessoas vierem nos tentar a fazer o mal. Não. Eu digo não. Caia fora daqui. Eu não vou fazer o mal que você quer que eu faça. Por isso nós precisamos de um bom relacionamento com Deus e muita sabedoria. Precisamos ouvir a voz de quem? De Deus. Se não ouvirmos a voz de Deus, nós ouviremos a voz de quem? No nosso próprio coração, que é enganoso, e dos filhos do diabo, dos incrédulos. Muito cuidado. Tinha que pôr aqui um alerta aqui, cuidado, perigo, perigo, perigo com os incrédulos. Salomão vai falar isso agora em Provérbios 4. Abra sua Bíblia em Provérbios 4, a partir do versículo 14. Olha só, preste atenção, porque se você dormir no ponto, você não vai dar ouvidos à sabedoria de Salomão, sabedoria do próprio Deus. Você vai dar ouvidos a quem? Ao seu coração? Aos incrédulos? Olha só para onde os incrédulos querem te levar. Provérbios 4:14 diz assim: não sigas a vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Não passes por ele, evita-o, desvia-te dele e passa longe. Pois eles não dormem se não fizerem o mal, perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar, porque comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. Esse é o caminho dos maus, esse é o caminho de quem não teme a Deus. Nossa, pastor, é muito radical. Não sou eu que estou falando, é o próprio Deus que está falando. Existem pessoas assim? Existem muitas pessoas assim aí fora. Por isso que vocês devem evitar o caminho dos maus. Se apartar deles. Não, isso aqui é só um pecadinho, pastor. É só uma mentirinha que eu contei e não vai acontecer. Você está andando no caminho dos maus. Para esse caminho tragar você, é só um estalo. É só um estalo do Thanos. Isso que vocês conhecem, né? O Thanos. Para sumir com a sua vida. É assim que o mal faz. Ele pega vocês, um estalo e já era a sua vida. Nós devemos, com relação aos maus, ter duas atitudes. Atitudes com relação aos maus. A primeira atitude é a distância. Distância.
eu quero distância dos maus. É claro, meus queridos, eu não quero confundir vocês, não quero confundir. Nós sabemos que existem aí graus de maldade. Vocês podem ter amiguinhos lá na escola, existem amiguinhos na escola que não são assim, não estão toda hora pensando no mal e querendo fazer o mal e querer matar a professora. Eu sei que existem pessoas assim. É pela graça de Deus que o mundo não dá vazão a toda a sua maldade. É pela graça de Deus, é Deus que controla tudo isso, porque senão a gente não ia conseguir viver. Não ia conseguir viver. E eu sei que existem pessoas que você conhece, pessoas até na sua família, que não são assim maldosas, estão toda hora pensando em fazer o mal, como diz aqui o texto, né? Não dormem se não fizerem o mal. Eu sei que existem pessoas assim. Mas nós precisamos estar atentos, alertas a toda forma de mal. Qualquer coisinha, nós devemos estar. Opa, eu não posso entregar a minha vida, eu não posso ter como melhor amigo um incrédulo. Por que não, pastor Isaac? Posso ter um melhor amigo, um incrédulo? Por quê? Porque ele é filho do diabo e você é filho de Deus. Se você é crente, você é filho de Deus. Diz lá o texto de João, todo aquele que creu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E quem não crê, a ira de Deus permanece sobre ele. E ele faz as obras de seu pai, que é o diabo. Então, calma, eu sei, não confundas. Tenha prudência, tenha critérios. Não abrace, não ande, não queira provar, nem que seja um pouquinho, do caminho reprovável, do caminho dos maus. É isso que Salomão está dizendo aqui. Se afaste. Então, por isso que eu digo, e a Bíblia diz, né? O crente não consegue ter como melhor amigo um incrédulo, porque os dois pensam diferente. O crente serve a Deus, o incrédulo serve a si mesmo, serve às suas paixões. Como é que esses dois vão ser melhores amigos? Como é que um vai aconselhar? Como é que o incrédulo vai aconselhar o crente? Siga seu coração e faça o que você quiser. Isso é um conselho bíblico, é um conselho sábio? Não, não é. Não é. Por isso, é claro, nós podemos, e o Senhor Jesus disse isso, nós podemos nos relacionar com pessoas deste mundo. Podemos, claro, senão Jesus nos tiraria desse mundo. Ele pediria ao Pai para nos tirar desse mundo, mas não é o caso. Nós podemos andar nesse mundo, esse mundo mau, esse mundo em que pessoas perversas, nós podemos andar no caminho da luz, se desviando do mal. Então, nós não podemos flertar, nós não podemos ter esse contato, mínimo que seja. Ah, não, eu vou só provar essa droga. Eu não vou ficar viciado. Opa, alerta, alerta, perigo, perigo. É isso que eu estou dizendo. Não, eu não vou sequer provar desse caminho. Não vou. Eu vou me desviar dele. Eu vou me apartar desse caminho. É só uma colinha que eu vou fazer na prova. Isso não vai fazer mal a ninguém. Perigo, perigo, perigo. Porque esses pequenos erros, esses pequenos pecados, esses pecadinhos, vão colocando na nossa mente, vão inserindo na nossa mente uma ideia de que se não teve problema nenhum, se ninguém foi prejudicado, e aí esse mal vai crescendo dentro do nosso coração até se tornar o que aconteceu aqui. Aqueles que não dormem se não fizerem o mal, perdem o sono se não fizerem alguém tropeçar. Pessoas que comem o pão da maldade e bebem o vinho da violência. É isso que acontece. Se vocês derem lugar a um pequenino mal, mais para frente, esse mal vai virar um monstro dentro de vocês e vai dominá-los. E aí vocês também estarão viciados, dependentes em fazer o mal. Tenham critério. O mundo inteiro não é assim.
Mas tenham muito cuidado, para não se deixar envolver com esses pequenos delitos, esses pequenos pecados, que aparentemente não têm efeito nenhum, mas que ali vão criando no coração de vocês, na mente de vocês, uma aceitação do mal. E o mal vai se instalar e vai tomar conta de você. Olha só, Provérbios 24. Por isso que nós devemos ter o quê? Primeira atitude diante do mal, distância, diante do mal e dos maus. Então essas pessoas que são perversas, né? São pessoas más, pessoas que nós conhecemos, pessoas que só pensam em fazer o mal. Tinha um garoto na minha sala, na 7ª série. Nossa, aquele garoto era muito perverso. Ele só tinha uma boca suja, só falava palavrão, só pensava em maneiras de fazer o mal, de pular o muro, de prejudicar o professor, de furar. Ele pensava, ele furou os pneus, pra vocês verem o tamanho da maldade, ele furou os pneus do carro do professor no estacionamento da escola. Era um estacionamento fechado, ele pulou, tamanha maldade dele, ele pulou a cerca só para furar os pneus os pneus do carro do professor. Só para fazer isso. Tamanha maldade. E ele foi, inclusive, lá fora, no final, né, na saída da escola, foi lá ver se o professor ia brigar com ele, entrava na deles, iam sair no soco lá. Tamanha maldade desse garoto, que só pensava em fazer o mal, só queria ver o mal das pessoas. Olha, gente, tomem muito cuidado, nós devemos ter distância dessas pessoas. Eu olhava para tudo aquilo, que Deus me livre ficar perto desse homem, senão ele faz alguma coisa comigo. E ele, inclusive, foi ali um dos meus perseguidores durante aquele ano letivo na escola, porque descobriu que eu era crente e pronto. Era xingamento, era corriqueiro para mim. Graças a Deus ele me protegeu do mal. Eu inclusive consegui evangelizar esse rapaz. Não ouvi o evangelho, mas eu consegui ali no momento de vulnerabilidade dele, eu consegui evangelizá-lo. Mas olha o tamanho da maldade que esse garoto vivia. Não sei que fim que levou. Não sei se está vivo, inclusive. Mas abre aí a sua Bíblia em Provérbios 24 para vermos a nossa atitude diante dos maus, diante daqueles que só querem fazer perversidades. Provérbios 24, 19. Provérbios 24, 19 diz assim: Não te perturbe por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos ímpios, porque o homem mau não tem futuro, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Nós falamos sobre futuro na aula passada, vocês lembram? Falamos sobre futuro. Qual é o futuro dos maus? Olha só, ele não tem futuro. Aqui a lâmpada é a vida. A vida deles vai apagar, eles vão morrer, porque o mal vai matá-los. Olha só, até o versículo 22. Meu filho, teme o Senhor e o rei, e não te associes com os rebeldes. Afasta-te deles. Porque os rebeldes serão destruídos sem aviso, e quem pode imaginar a ruína que virá daqueles dois? E aí segue, isso aqui é só até o 22. Então, olha só, um conselho importante aqui. Se você estiver andando com criminosos, o que você vai ser considerado? Um criminoso, um cúmplice. Se você estiver andando ali com criminosos, e esses criminosos cometerem um crime, você vai ser um criminoso. Você vai ser um acessório ao crime, um cúmplice do crime. Então, dos maus, desses homens perversos, nós devemos manter distância. Não quero nem saber. O apóstolo Paulo diz, olha só, salvo engano aos Gálatas, diz o seguinte: todo aquele que se diz irmão, todo aquele que diz que é crente, mas é imoral, perverso, adúltero,
ele dá uma lista lá horrorosa, assassino, horrorosa. E a pessoa se diz crente, mentiroso. Ela se diz crente, mas é mentiroso. Se diz crente, mas é imoral. Tá. O apóstolo Paulo diz, com esse você quer comais. Distância, sai fora. Se aparta dessa pessoa. Queira distância dessa pessoa. Por quê? Porque ela é pior que o ímpio. Ela é pior. Por quê? Porque ela se diz crente. Ela se diz crente e age que nem o ímpio. Você é assim? Você se diz crente e tem um testemunho parecido com o dos ímpios? As pessoas vão começar, os crentes de verdade têm que se afastar de você. Essa é a realidade. Então tomem muito cuidado. Ouçam a sabedoria de Salomão, a sabedoria do próprio Deus. E a segunda atitude que nós devemos em relação aos maus é a diferença. Não é indiferença, tá? É a diferença. Eu coloquei 2 Ds, né? Distância e diferença. O nosso proceder, a nossa conduta deve ser diferente da dos maus. Nós devemos fazer o contrário. Se eles são perversos e agem e adoram e amam a sua maldade, nós devemos agir de forma contrária. No próximo estudo, na próxima aula, ele vai falar do versículo 18, mas, contudo, porém, a vereda do justo é como a luz da aurora. Depois eu explico aqui para vocês. Mas a segunda atitude diante dos maus, nossa segunda atitude é a diferença. Eu devo olhar para o que eles fazem e fazer o contrário. Eles fazem o mal, eu faço o bem. Eles maquinam o mal, eu devo pensar no que é bom. Eles prejudicam as pessoas, eu devo beneficiar as pessoas. É assim que o crente age. O crente não é, meus queridos, o crente, ele é prudente, mas ele não é malicioso. O que é uma pessoa maliciosa? É uma pessoa que tem a sua mente voltada para o mal. Tudo que falam, que fazem perto dessa pessoa, fazem com essa pessoa, ela pensa para o mal. É uma pessoa maliciosa, pessoa que pensa com malícia, ela não pensa com bondade. Ela, óbvio, ao contrário disso seria ingênuo, mas o crente não é ingênuo, ele é prudente. É uma pessoa que às vezes toma prejuízo por fazer o bem. O crente faz isso. O mal não, o mal ele tem prazer no mal e quer ver o prejuízo dos outros. O crente, às vezes, ele leva o prejuízo para fazer o bem. Por quê? Porque ele tem prazer em fazer o bem, porque sabe que isso agrada a Deus. Isso é sabedoria, dar ouvidos à sabedoria. Abra sua Bíblia no Salmo 36. Salmo 36. Vou falar aqui da diferença que nós temos com relação aos ímpios, aos perversos. Salmo 36, de 1 a 4. No coração do ímpio há uma voz de rebeldia. Diante de seus olhos não há temor de Deus. Olha só, começa por aí. O ímpio é ímpio porque ele não teme a Deus. Porque ele tem orgulho de si mesmo, pensa que seu pecado não será descoberto nem reprovado. As palavras da sua boca estão cheias de maldade e engano. Ele deixou de ser prudente e de fazer o bem. Ele trama o mal na sua cama, segue um caminho que não é bom e não se afasta do mal. Esse é o retrato do perverso. Isso é o retrato do que nós devemos fazer, o contrário. Olha aqui, eu vou fazer tudo o contrário, porque olha só o desfecho, o futuro dos maus. Versículo 12. Os malfeitores estão ali, caídos, estendidos no chão, não conseguem se levantar. A benignidade de Deus os derrubou. Então existe aí um futuro certo para os maus. Você quer esse futuro para você? Não quer? Então haja, seja diferente dos ímpios, dos incrédulos, dos maus, dos perversos. Seja diferente. Mas como eu vou conseguir ser diferente, pastor Isaac? Seguindo os conselhos da sabedoria, seguindo os mandamentos do Senhor.
Antes de tudo, temendo a Deus. Se você está me ouvindo, você não sabe o que é temer a Deus, eu vou explicar como você pode fazer isso. Primeiro, reconheça que você é mau. Reconheça que você é pecador. Saiba que você está distante de Deus por causa do seu pecado. Reconheça isso e encontre em Jesus a solução para que você seja bom, para que você esteja próximo de Deus, para que você seja reconciliado, tenha amizade novamente com Deus e possa assim ser considerado bom e poder fazer coisas boas que agradam a Deus. Só por meio de Jesus, crendo que Ele morreu pela sua maldade, morreu pelos seus pecados, foi punido por causa dos seus pecados e não dos pecados dele, porque ele não teve pecado. Então reconheça isso, creia nisso de todo o seu coração e assim você poderá reverter esse quadro, agir em real diferença dos maus. Você poderá e será chamado de bom, porque está nos caminhos do Senhor e poderá andar por eles, temendo a Deus, sabendo que Deus é o nosso Pai, que manda o modo como nós devemos viver. E nós teremos assim, por meio da fé em Jesus, a capacidade de seguir os caminhos de Deus. É assim. Versículo para decorar, Salmo 1:1. Eu sei que esse salmo eu já pedi para vocês decorarem em outras aulas, mas nunca é demais. Quem já decorou, tá fácil. Quem não decorou, tem a oportunidade de decorar aí. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Salmo 1:1. Leiam o salmo todo em casa. Um salmo que fala sobre esse contraste entre o ímpio e o justo, entre o mal, perverso, e aquele que é bom. Leia esse salmo em casa para vocês verem a diferença um do outro. Essa diferença que é uma das nossas atitudes em relação aos maus. Que Deus abençoe vocês. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.